Eu quero saber o seguinte, uma outra visão tua também que tem bastante experiência nessa área. Com os aumentos que estão havendo no combustível aí, tá? Que é bastante polêmico isso, se a Petrobras deve liberar, se o governo tem que agir em cima disso ou não. Você acha que o preço do combustível vai ser um determinante agora nessas eleições para 2022? Você acha que isso vai impactar a sociedade, vai impactar o voto? Que o peso da economia vai impactar muitas eleições? Como é que você vê isso? Eu acho que sim, porque o Brasil é um país eminentemente rodoviário. O Brasil, apesar de ter mecanismos para driblar isso, investiu muito pouco nisso. Inclusive, eu aponto a favor do governo Bolsonaro nesse momento o fato da desregulamentação das ferrovias. É um impacto positivo, porque você não está precisando muito mais de burocracia. Se você tiver alguém pronto para investir, eu acho isso legal. Isso que é o bonito da privatização. Privatização, a gente privatiza o vão, não a ponte. Se a ponte é sua, você não tem que privatizar para ninguém. Né? Então é o seguinte, privatizar a ponte todo mundo quer, vão ninguém quer. Então, há um processo de privatização dos vãos. Ou seja, se você quiser fazer uma ferrovia de 150 quilômetros, você pode fazer. Você basta apenas aprová-la e fazer. Isso daí é muito bom, isso é muito interessante. O problema todo é que o Brasil é um país movido a petróleo. Apesar de termos hidrelétricas, nós não precisamos normalmente, de combustível para gerar energia. Mormente, precisamos até, mas a gente tem esse hub de energia elétrica baseado em cima. É bom, a gente precisaria de pelo menos umas 17 usinas nucleares para a gente ser totalmente independente, para a gente ter uma situação, uma condição legal. Energia nuclear é segura, extremamente segura, já provou que é segura, até nos acidentes piores que existiram, se mostrou um nível de segurança bem alto. Até em Chernobyl, o nível de segurança foi muito mais alto do que se pensa com a tragédia que se deu. E todas as duas aconteceram pelo mesmo tipo de falha, que não pode falhar. A gente que trabalha na indústria, quem trabalha, sabe o que é um sistema redundante. Então é o seguinte, você precisa apenas ter um sistema trirredundante para você nunca ter um acidente numa energia nuclear. Agora, a gente depende do petróleo. A política de preços, o preço de paridade de importação é um crime. É um crime, é uma canalice, é uma bandidagem muito grande, feita pelo governo de Michel Temer e mantida pelo Paulo Guedes. Tá? O Bolsonaro para mim, ele tem uma situação assim surreal. O Bolsonaro é um presidente que ele é odiado pela mídia, pelo que ele tem de melhor, e ele, pelo menos, esquecem dele e não criticam o que ele tem de pior. Né? O que ele tem de pior é exatamente a manutenção dessa equipe econômica. Mas o mercado bate palmas. A dona Dilma não levou o seu Paulo Guedes porque ele não quis. Ela preferiu lá o Joaquim Levy, do terceiro escalão. A dona Dilma começou a vender os campos maduros da Petrobras. A dona Dilma começou a desativar as unidades marítimas. Começou todo esse processo. Fora sem eu falar da história da Lava Jato, que aí eu levaria um dia. Qualquer hora dessa, eu venho aqui só falar da Lava Jato. Pode deixar. Então é o seguinte, o que acontece? O PPI é o seguinte, eu vendo laranja, vamos para a analogia, eu vendo laranjas, eu produzo laranjas, minhas laranjas são bonitas, eu pago impostos e a laranja minha tem um preço. A minha laranja custa R$10 e o mercado paga R$10. O comandante Farinazo produz laranja, mas produz laranja lá em Botucatu. E é o seguinte, ele não consegue vender laranja aqui onde eu vendo, porque meu preço é muito baixo. Aí o que é o PPI? O PPI é levar em consideração todo o custo do comandante, custo de frete, custo rodoviário, custo de seguro, tudo, trazer tudo aqui e botar ele do meu lado. E falar assim, o preço da laranja tem que ser 15 pratas. E com 15 pratas, o coronel vende
E eu, que produzia a 10, vou ganhar 5 também. Para mim, que estou aqui na oposição, está ótimo. Porque criou-se uma lei onde eu vendia por 10 com lucro e agora eu vou vender por 15. Mas agora o comandante ganha também. O comandante entrou no mercado. Porque o comandante não tinha condições de concorrer comigo. É isso que é o PPI. Não tem nada a ver com percentual. Os impostos no Brasil são altos, são. Mas a gente precisa deles para manter a máquina. Se você quer imposto zero, se você vai cair nessa falácia de imposto zero para o combustível, toma cuidado que você não vai ter escola. É ruim, mas existe. Você não vai ter saúde, pode não ser muito boa, mas existe. Você não vai ter policiamento. A polícia é ruim, tira ela da rua para você ver o que acontece. Você não vai ter nada disso. Isso é pago com esses impostos. Podem ser menor? Podem. Mas só que tem uma coisa. A carga de impostos no Brasil é a mesma de quando a gasolina estava a R$2. Então não é aí o problema. O problema é o PPI. O problema é o que se criou o Temer fez isso para beneficiar as petroleiras estrangeiras que queriam fazer isso aqui. E agora a Petrobras, com esse valor, o cara chega, para que eu vou refinar aqui? Vou comprar pronto. Porque o trader leva, o escritório leva, todo mundo leva. Todo mundo leva. E quando você fala em importação de petróleo, você fala em milhões de barris, em centenas de milhões de reais. Qualquer 1% legal numa transação dessa, qualquer 0,25% de uma transação dela, é dinheiro a rodo. O Brasil, quando importa todos esses combustíveis refinados para o Brasil, todo mundo paga. E todo mundo recebe de forma legal. Legal. O cara está lá, o trader pegou lá, chegou lá, o cara chegou, pegou, o meu escritório vendeu 50 milhões de barris para o Brasil esse mês. Vai receber o dele certinho lá. Legalzinho, bonitinho. Que tem sócio nisso aí, no poder público? É claro que tem. É claro que tem. Quem são? Não sei. Se soubesse, também não falaria. Quem são? Não sei. Claro que tem. E é uma operação totalmente legal. Como é que você para o seu parque de... Você comprar o que você não tem. O maior negócio agora, a Landulfo Alves foi privatizada. Venderam a Landulfo Alves. A empresa que chegou falou assim, eu não abaixo o valor do meu combustível. Olha, nós vamos ter novas empresas para melhorar o preço e a concorrência. Bem, melhorar o preço e a concorrência, você vendendo o que é seu para os outros, manda o cara montar uma na esquina. Quando caiu a lei do petróleo, quando mudou a lei do petróleo, quando Fernando Henrique, em 96, tirou o monopólio da Petrobras, eu, na época, eu era supervisor da Petrobras, embarcado, eu falei assim, nem em 50 anos ninguém vai criar e vai montar uma refinaria no Brasil, porque uma refinaria precisa de 50 anos para você desempatar o capital. Ela tem um custo de implementação muito grande. Ninguém quer montar refinaria no Brasil. Refinaria é coisa para otário, petróleo é coisa para esperto, mas refinaria é coisa de otário. Precisa de 50 anos para você tirar o investimento. E não deu outra. Fizeram 4 refinarias privadas no Brasil, que todas elas juntas não respondem por 2% do refino. Ou seja, na realidade, produzem 2 baldes por dia, ou um pinico. Quem quiser usar a medida, usa. Então, é o seguinte, o Brasil continua com capacidade. E hoje, quase 50% do nosso parque de refino está parado, provocando desemprego, provocando uma série de coisas por causa desse maldito PPI. Claro que isso vai pesar. Se o Bolsonaro romper com isso, e se o Bolsonaro dar um cavalo de pau nessas situações que nós falamos aí, eu não tenho dúvida que ele se reelege. Ou reelege alguém. Ou elege alguém que ele escolher. Tá? Não tenho dúvida nenhuma. Agora, pelo caminho que vai, o povo está entre a cruz e a caldeirinha. O povo é um pouquinho mais sábio. As pessoas se perguntam por que elegeram o Bolsonaro, o fascista do Bolsonaro, Bolsonaro fascista. Cara, velho, eu tenho um ódio tão grande. São 2 palavras que eu tenho ódio. Comunista e fascista. São todas elas mal empregadas. Não tem comunista, qualquer coisa. Eu já fui chamado das duas.
Adjetivo, adjetivo. Você quer xingar um cara do lado de lá, você quer xingar um cara, você chama ele de comunista, ou então chama ele de fascista.